Uma boa noite a todos, que todos possam ser bem-vindos a mais esse novo encontro e assim possamos ter esses momentos e prestarmos atenção para assim sim, assimilarmos mais esse estudo. Como sempre fazemos em nossa casa, a nossa leitura preparatória, para assim nos harmonizarmos junto com os nossos irmãos espirituais. Vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Terra Proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção de capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante, na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do coração divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espirituais, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas no planeta terreno. Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando a casa de Deus, atendendo destarde e a esperança do horticultor. Então, assim possamos fazer a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso irmão Jesus, e assim agradecermos por mais essa oportunidade que nos concede, de assim estarmos novamente reunidos, procurando assimilar esses ensinamentos do nosso irmão Jesus, a nos fortalecer em nosso dia a dia, procurando, sim, Senhor, absorvê-los, mas o principal, colocá-los em prática, junto a todos aqueles que nos envolvem em nosso dia a dia, nos fortalecendo. E assim, Jesus, que possamos ter, através de nossos pensamentos, cada vez mais firmes,
esse propósito de nos elevarmos a cada instante nessa caminhada. Aproveitarmos, Senhor, todos esses momentos que nos concede, de assim absorvermos, mas o principal, Senhor, colocarmos em prática, assimilarmos no íntimo do nosso ser, no nosso coração. E sempre, Senhor, que possível, junto aos nossos irmãos, possamos exercer, trabalharmos e colocarmos em prática. Jesus, Mestre amado, agradecemos por esse e tantos momentos que nos concede. E assim, Senhor, com a sua permissão, mas, sobretudo, com a permissão do nosso Pai, possamos dar por iniciado mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje é o nosso irmão Walid, que estará o tema Tem muitas moradas na casa de meu pai. Walid, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Júlio. Boa noite a todos. É sempre um grande prazer e uma honra estar reunidos com toda essa família aí do Cefrate, né? Um ambiente espiritual maravilhoso, né? Que sempre encontramos. Então, o tema que nós vamos desenvolver hoje é sobre essas moradas, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, vamos iniciar recordando o momento e a circunstância em que Jesus fez essa revelação sobre essas moradas, né? Então vamos voltar mentalmente à época de Jesus, há 2000 anos, na Palestina, e estamos ali na última semana. Já haviam transcorrido aqueles 3 anos do ministério divino de Jesus, e a última semana de Jesus na Terra, ele está ali em Jerusalém para participar da Páscoa, e estamos precisamente na quinta-feira, onde Jesus convoca os apóstolos para a ceia, né? Aquela que ficou conhecida como a última ceia de Jesus. E Jesus, então, naquela ceia, como nós sabemos, após a ceia, na quinta-feira, ele vai com os apóstolos para o Monte das Oliveiras, e na quinta-feira à noite ele será preso, e na sexta-feira julgado e crucificado, né? E ressuscitaria no domingo. Então, essa última ceia, ele é um momento assim de muita importância na história do cristianismo, porque são as últimas palavras de Jesus para os seus apóstolos e para todos nós, cristãos, né? É um momento de despedida. E Jesus elegeu alguns ensinamentos novos para ensinar nos últimos minutos. E um desses ensinamentos é o tema do nosso estudo de hoje. Então, Jesus, após terminar a refeição, depois de ter lavado os pés dos apóstolos, dele ter transmitido, né, um novo ensinamento, e ele então faz um silêncio, olha para os apóstolos e faz essa afirmação, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Se não houvesse, eu vos diria. Isso está no capítulo 14 do Evangelho de João. Então vejamos que é um ensinamento de grande repercussão e que provavelmente os apóstolos naquele momento possivelmente tiveram dificuldade de entender o que Jesus quis dizer isso, né? Que há muitas moradas na casa do Pai. E transcorridos, né, quase 2000 anos, né, todos nós encarnamos, reencarnamos, estudando a Bíblia, ouvindo esse ensinamento, mas nós nunca tivemos condições de entender o que quis Jesus dizer com esse ensinamento. E na última ceia, no finalzinho da última ceia, Jesus, então, ele faz uma promessa, né? Eu vos enviarei um outro Consolador, e ele vos recordará tudo que eu ensinei e vos revelará tudo que eu havia de revelar. Então, Jesus anuncia que ele vai enviar um outro Consolador, que o primeiro Consolador é o Evangelho que ele trouxe, né? E esse outro Consolador
iria explicar esses ensinamentos que Jesus naquela época jogou apenas a semente desses ensinamentos. E para nós espíritas, esse outro consolador é o espiritismo, é a doutrina espírita. Então, somente com o advento da doutrina espírita, nós tivemos condições de ter uma explicação lógica, sensata, coerente para essa frase de Jesus. E esse ensinamento está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início do livro, há um capítulo que tem esse título: Há muitas moradas na casa do Pai. E ali os espíritos superiores explicam com uma riqueza de detalhes o significado dessas palavras de Jesus. E eles ali esclarecem que o que quis Jesus dizer com isso é que o universo inteiro é habitado. Todo quando a gente olha para o céu, as estrelas, e ao redor das estrelas, planetas, e nós sabemos hoje pela ciência que são trilhões de estrelas que existem, de galáxias, todo esse mundo gigantesco é habitado. Até mesmo os espaços vazios, né? Aparentemente vazios entre, por exemplo, entre a Terra e o Sol, né? Para nós está vazio, mas ali existem muitas colônias espirituais. Então, realmente, o número de moradas da casa do Pai é na casa dos trilhões, né? E, nesse sentido, nós elegemos 3 questões para a nossa reflexão. A primeira delas, bom, se existem tantos mundos habitados, né, quais são as categorias desses mundos, né? O que distingue um do outro, né? Uns dos outros. É a primeira questão. A segunda, que conhecimentos nós temos sobre os sistemas de vidas em outros corpos celestes, em outros planetas? Então, graças à mediunidade abençoada de Chico Xavier, né, o mentor desta casa espírita, Cefrate, nós recebemos muitas informações sobre vida em outros planetas. E nós vamos recordar a maioria delas. A terceira, será que podemos esperar que haja um contato de seres de outros planetas, ostensivamente aqui com a população da Terra, né? Será que vai descer uma espaçonave aí e eles vão nos cumprimentar e revelar como é que é esse mundo habitado? Então, essas são as 3 questões principais que nos propomos examinar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então, vamos começar com a primeira questão. Sendo o mundo habitado, né, por trilhões, né, de planetas, estrelas, né, todos habitados, quais as categorias desse mundo? Então, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que essas 5 categorias que eles vão apresentar é uma simplificação, né? Existe uma infinidade de categorias, mas se formos agrupá-las, e para simplificar, eles fizeram isso e nos apresentam que existem 5 categorias de mundos. A primeira são os mundos primitivos, que nós conhecemos bem, porque é a história pretérita do nosso planeta Terra, né? Conforme a gente já viu nos livros, nos documentários, em filmes, aqueles homens primitivos, né, que existiam na Terra, que éramos nós, né, encarnações pretéritas, um homem que era guiado essencialmente pelo instinto de conservação, que ele já tem uma inteligência, mas não é uma inteligência muito adiantada, mas é uma inteligência muito superior à dos animais, onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, são nos mundos primitivos, né? E aí o homem vai evoluindo. No mundo primitivo, o homem ainda não tem o discernimento do bem e do mal, porque ele não tem a razão, né? Esse atributo da alma, né? De raciocinar, de refletir. Aí a segunda categoria de mundos, essas nós conhecemos muito bem, que é o mundo de provas e expiações, que é exatamente o planeta Terra está nesse estágio, o mundo de provas e expiações, onde existe o homem, além de uma inteligência muitíssimo desenvolvida em relação ao mundo primitivo, né, muito desenvolvida, além dessa inteligência, o homem desenvolveu mais 2 potências da alma, né? Nós, seres humanos, já desenvolvemos a razão, a capacidade de refletir, analisar, planejar, organizar, dialogar, né? Essa é a razão. O livre-arbítrio, a capacidade de discernir do bem e do mal, e também o amor. O amor germina nessa experiência do mundo de provas e expiações.
Só que esse estágio que nós estamos, provas e expiações, ele tem uma característica muito difícil, que é o estágio de evolução da Terra, onde o mal domina sobre o bem, predomina sobre o bem. Existe mais o mal do que o bem nesse estágio de mundos de provas e expiações. Então, é um mundo que tem guerras, um mundo que tem desigualdades sociais muito grandes, que tem muitas doenças incuráveis, tem pessoas, crianças, idosos abandonados, tem pessoas na rua, porque ainda o bem não domina na alma humana. Essa é a característica do mundo de provas e expiações. A terceira categoria é o mundo de regeneração, nas quais as almas ainda têm o que expiar, mas elas vão aurir novas forças, né? Comparado com o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração é um paraíso, né? Porque muitas coisas vão melhorar, não vai haver mais guerras, né? As guerras vão diminuir, vão ser eliminadas, as desigualdades sociais vão ser atenuadas, e nos ensinam os espíritos superiores que nós estamos já no finalzinho do mundo de provas e expiações, estamos adentrando na regeneração. Graças a Deus, já percorremos a parte mais difícil, né? Ficamos esses milhares de anos vivendo nesse mundo de provas e expiações, e agora estamos adentrando, né, segundo o Emmanuel revelou ao Chico Xavier, eles têm uma previsão ali que por volta do ano de 2057, a Terra será um mundo de regeneração, daqui 37 anos, né? É claro que essas datas são assim indicativas, a gente não deve levar certinho assim como uma data precisa, mas é uma indicação aproximada, daqui 30, 40 anos haverá uma grande transformação na Terra, né? Muitas doenças serão eliminadas, resolvidas, né? As guerras vão diminuir. E depois do mundo de regeneração, tem a quarta categoria de mundo, que são os mundos ditosos ou felizes. Nessa categoria, o bem predomina muitíssimo sobre o mal. Então, as pessoas são realmente felizes, são mais harmoniosas, são pacíficas. Mas o mal não foi eliminado, o mal foi reduzido muitíssimo. Mas as pessoas não são seres ainda depurados, ainda têm o que resolver dentro de si. E, finalmente, a quinta categoria de mundos, que são os mundos celestes ou divinos. Então, vê que o mundo celeste é de céu, né? Então, de fato, existe o céu, mas não um céu, existem bilhões de mundos celestes, onde lá não há nem sequer vestígio do mal. Ali reina exclusivamente o bem. Então, de fato, existem os céus, né, nesse universo. Mundos onde os seres que ali habitam são perfeitos. Perfeitos do ponto de vista humano, né? Dentro das características humanas. E para esses mundos perfeitos, esses mundos celestes, só irão para lá quem primeiro constituir o mundo celeste dentro de si, né? Então lá não tem jeito uma pessoa conseguir um passaporte para o mundo celeste por influência de amigos, né? Lá só entra quem construiu dentro de si esse mundo celestial, já transformou-se o mundo interno. Então são essas 5 categorias de mundos que gravitam em todo esse universo, né? E nós estamos nesse estágio, no mundo de provas e expiações, adentrando já o mundo de regeneração. Então, vemos que já fizemos uma caminhada muito boa. Já passamos os 2 estágios mais difíceis, né? Temos que continuar firmes para não vacilarmos nesse momento final da transição para o mundo de regeneração. Bom, que conhecimentos, então, nós temos sobre vidas em outros mundos, em outros planetas? Então, nós vamos começar com um livro que foi ditado por uma mulher, Maria João de Deus. E ela foi, quando encarnada, a mãe do Chico Xavier. E ela mesma, que foi uma mulher muito simples aqui na Terra, uma mulher pobre, que era uma lavadeira, e ela passou aqui na Terra quase que anônima, desconhecida, e quando ela chega no mundo espiritual, ela passa, pouco tempo depois, a escrever pela mediunidade do filho dela, do Chico Xavier. Ela relata as viagens que ela estava fazendo para outros planetas.
Então vejam que era um espírito muitíssimo evoluído, que, no entanto, passou aqui na Terra de forma desapercebida, né? Ela não está aí nos registros dos espíritos adiantados que se tem conhecimento na Terra. E muitos casos são assim, tem muitos espíritos evoluídos que estão encarnados aí que ninguém nem sequer dá conta, né? Só quem presta atenção. E ela relata, então, que ela visitou 3 planetas. Então, e o livro chama-se Cartas de uma Morta. É muito interessante essa descrição dela. Então, ela começa descrevendo o planeta Marte. E ela diz que ela fez essa viagem para Marte, sempre e para os outros 2 planetas, guiada pelo mentor espiritual dela. E essa viagem se fez pela projeção do pensamento. Então, ele recomendava a ela, feche os olhos e pense em Marte. Ela fechava os olhos, quando ela abria o olho, já estava em Marte. Ou seja, uma viagem quase que instantânea, na velocidade do pensamento. Vejam que incrível isso, né? Nós sabemos que na Terra, o que existe de mais rápido, de mais veloz, é a luz. Por exemplo, a luz, quando o Sol emite um feixe luminoso, ele demora 8 minutos para chegar na Terra, que é a velocidade da luz, né? Então, a luz para chegar em Marte demora muitíssimo mais, mas essas viagens dos espíritos superiores, elas ocorrem na velocidade do pensamento, que é uma velocidade muito superior à velocidade da luz. E ela descreve com riqueza de detalhes como que é a vida lá em Marte. E nós vamos falar um pouquinho só, né? Em função da limitação do tempo. Ela diz que lá existem edificações, construções muito parecidas com a da Terra. E que as plantas lá são também parecidas com as plantas da Terra. Só que lá elas têm uma cor avermelhada, enquanto aqui na Terra é verde, né? As plantas. Lá são avermelhadas. E tem uma grande variedade de cores, tem as plantas frutíferas, né? E que a atmosfera de lá também é parecida com a da Terra. Ela se sentia assim, num lugar não estranho, não muito estranho. E ela diz que os homens, os seres humanos de lá, de Marte, têm características também semelhantes a nós humanos. Não são tão diferentes, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, que aqui nas espáduas atrás, né, ela tem uma protuberância, como se fosse assim, o início de uma asa. E que com essas protuberâncias, essas pequenas asas, os habitantes de Marte, eles se locomovem voando pela volitação. Não igual a gente que tem que pisar na terra, assim, no chão. Então, a maioria do pessoal vive na atmosfera, assim, né? Se eles viajam. É uma vida mais aérea, né? Então, tem também os carros, igual tem aqui, só que no carro não sai colado na terra. Tudo é aéreo. Então, são aviões e as pessoas voam, os meios de transporte também são aéreos. E existem mares também, oceanos, só que eles são muito rasos, bem rasos, né? E ela chama a atenção que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente do que na Terra. Por exemplo, lá, eles não têm nem vestígios, né, de guerras, de situações que ainda tem aqui na Terra. E que lá eles têm uma alimentação vegetariana. Ela destaca bastante isso, que o hábito alimentar deles, de há muito, né, que não tem mais o consumo de carne. O dia lá em Marte tem 24 horas e 40 minutos, quase igual ao da Terra, né? Só que o ano em Marte tem 668 dias, quase o dobro daqui da Terra. Então, isso torna as estações mais demoradas, né? E ela vai descrevendo várias questões, lá que tem uma grande espiritualidade lá em Marte, que a ciência e a religião já trabalham juntas há muito tempo. Os templos religiosos, por exemplo, como aqui na Terra, né, cristãos, espíritas, protestantes e católicos, budistas e outros, né, existem, só que eles se reúnem no mesmo templo. Olha que interessante, né? Existe essa convivência fraterna de templos. Então, essa é uma descrição, resumidamente, do que a Maria João de Deus escreve de Marte.
No outro livro, nós vamos voltar para esse livro Cartas de uma Morta dela, mas vamos abrir um parênteses. Tem um outro livro, também recebido pelo Chico Xavier, intitulado Novas Mensagens, do Humberto de Campos, em que o Humberto de Campos relata que ele também fez uma viagem a Marte. Olha que interessante. E ele foi junto com o mentor espiritual dele. E nós fizemos uma análise comparativa e é muito semelhante à descrição que o Humberto de Campos faz de Marte com a descrição apresentada por Maria João de Deus. Então, esse é um outro livro que nós recomendamos, quem desejar estudar o assunto, Novas Mensagens, um capítulo que se chama Marte. Então, voltando aqui para o livro Cartas de uma Morta, ela relata que o segundo planeta que ela foi do Sistema Solar é o planeta Saturno. E ela descreve as belezas de Saturno, e bastou que eles pensassem lá que eles já se viam lá em Saturno. E lá predomina a tonalidade de um rosa pálido e um azul indefinível, nas palavras dela, né? As habitações são de estilo gracioso, onde predominam grandes colunatas, né? Coisas bem afinadas e longas, assim, né? E as folhagens, né? Aqui na Terra é verde, em Marte é vermelho, e lá em Saturno é azul. Então, as plantas têm essa cor azulada, né? E também os seres humanos também têm a vida mais aérea, né? Descreve um pouquinho. E ela diz que o dia lá em Saturno tem 10 horas. E as estações duram 7 anos. Então, o verão demora 7 anos, a primavera, o outono, 7 anos. Então, não tem essas mudanças bruscas de estação como nós temos. E isso é muito benéfico para o equilíbrio da saúde, né? Ela diz que em Saturno a mediunidade é generalizada. Todas as pessoas de Saturno são médiums, assim, eles se comunicam com os desencarnados, né? Recebem orientações. Isso é um fenômeno lá considerado natural. Aqui na Terra, praticamente os espíritas fazem isso de forma ostensiva, né? Lá todo cidadão tem a mediunidade desenvolvida e eles têm uma grande competência na área de matemática. Eles conseguem calcular com precisão a distância de um planeta para o outro, de um Sol para outro, eles são muito avançados nisso. Então a gente vai vendo por essa descrição dela, né? E o Allan Kardec vai dizer isso no Livro dos Espíritos, que no Sistema Solar, nós, aqui da Terra, somos os mais atrasadinhos. E é uma informação assim que eu acho muito boa, né? No sentido de aplacar um pouquinho o nosso orgulho, né? Porque a gente aqui na Terra se acha, né, assim, como nós somos, dentro da estrutura da Terra, né, o ser humano é o mais adiantado em relação aos animais e às plantas, e qual que é o motivo dessas guerras, desses conflitos, das desigualdades sociais? É o orgulho. O ser humano começa a se achar superior, melhor. No entanto, nós somos os mais atrasadinhos aqui do nosso sistema solar. E ela vai descrever um outro planeta que ela foi, só que nesse terceiro ela não dá o nome. E ela diz que esse outro planeta ele é iluminado por 3 sóis. Tem 3 sóis. Então, o planeta, por mais que ele gire, ele está sempre sendo iluminado por um desses 3 sóis. Então, lá não tem noite, né? E ele diz que esse outro planeta, ela diz, que lá eles têm um conhecimento profundo sobre a luz. Que a luz lá, eles já desenvolveram uma capacidade tecnológica que as imagens e conhecimentos estão arquivados na luz. Veja que interessante, né? Como se fosse a internet de lá. Está na luz. Então, se ele um dia, quando a Terra desenvolver essa tecnologia, a luz que brilhou na época que Jesus esteve na Palestina, 2000 anos, nós vamos ter acesso a isso e poder ver a cena de Jesus pregando o Sermão do Monte, na última ceia. Um dia a Terra vai ter essa tecnologia. E tudo isso que aconteceu na história da Terra está arquivado na luz. É muito interessante isso, né? E esse mundo, então, é o mais desenvolvido de todos eles. Então, essa é a descrição da Maria João de Deus, desses 3 mundos que ela visitou, e um deles confirmado pelo Humberto de Campos. Vamos recorrer agora a um outro livro que é muitíssimo conhecido no meio espírita, que é o A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel,
e também recebido pela mediunidade luminosa do Chico Xavier. Nesse livro, o Emmanuel relata que há milhares de anos atrás, pelo menos há 10 mil anos atrás, é mais do que isso, um outro sistema na constelação de Cocheiro, em Capela, naquela época, há mais de 10 mil anos atrás, eles estavam na transição que nós estamos agora aqui. Eles estavam passando de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Só que eles já estavam ali, já realmente adentrando na regeneração, como nós vamos estar daqui a 40 anos. E quando a regeneração estava se consolidando, ocorreu um fenômeno que sempre ocorre nesses períodos de transição. Os espíritos lá de Capela, que não estavam acompanhando o progresso, que não estavam fazendo a sua reforma íntima, não estavam se melhorando para poderem continuar vivendo lá em Capela, no mundo de regeneração, eles foram transferidos de lá. São os espíritos rebeldes, os espíritos recalcitrantes. E foram para onde? Vieram aqui para a Terra. E chegaram aqui na Terra há mais de 10 mil anos, foram chegando vários ciclos, não veio tudo de uma vez, né? E esses espíritos vieram aqui para colaborar com o progresso da Terra. E tanto que nós temos, de fato, né, vestígios de um povo mais adiantado do que seria normal se esperar na Terra, num período antigo, por exemplo, no Egito, né, onde é muito evidente, há 2.500 anos antes de Jesus, houve ali uma onda de genialidade, engenheiros altamente capacitados, astrônomos, arquitetos projetaram e construíram aquelas pirâmides, que até hoje ninguém sabe explicar como foi possível. E cadê essas pessoas hoje, esses seres superevoluídos? Então, a maioria deles, como colaboraram para o progresso da Terra e se melhoraram espiritualmente, eles conquistaram o direito de voltar para a Capela. Então, muitos voltaram para lá. Nós vemos na Índia também, né, aqueles que escreveram os Vedas, as escrituras sagradas da religião hindu, ensinamentos profundos, muitos ensinamentos parecidos com o ensinamento espírita, mas nem todos. Também esses gurus, esses espíritos luminosos, muitos voltaram para lá, para a Capela. Porém, relata o Emmanuel que muitos e muitos dos capelinos que foram transferidos de lá para cá, ficaram aqui, ajudaram, se tornaram pessoas melhores e disseram assim, olha, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, nós não sabemos, né? Mas muitos de nós, ou alguns de nós, podemos ser de lá. Viemos de Capela, estamos encarnados aqui. Só que vejam que não há diferença nenhuma, né? Quando uma pessoa vem de um mundo e vai encarnar no outro, ela adota, né? O seu perispírito se adapta para aquele planeta e ela encarna no corpo normal daquele planeta. Tem assim, nada extraordinário, né? Esse fenômeno. Então, a questão de transmigração de almas de um mundo para o outro, para encarnar aqui, encarnar lá, isso é muito comum e frequente, ocorre muito. Nesse caso, o caso de Capela, que vieram milhões de espíritos de Capela, encarnaram na Terra, muitos voltaram para Capela e muitos estão aqui, continuam aqui, continua sendo espírito do mesmo jeito. Vamos ver um outro livro que vai falar lá de Sírius, da estrela de Sírius. Temos 2 livros que falam sobre isso. O primeiro livro é Renúncia, que é um romance do Espírito Emmanuel, também recebido pela mediunidade de luz do Chico Xavier, onde ele relata que lá em Sírius é um mundo muitíssimo evoluído. Assim, provavelmente, pela descrição, já é um mundo celestial, ou é um mundo feliz celestial. E lá, uma mulher chamada Alcíone, ela também um espírito luminoso, né, se estava vivendo lá, e ela então estava trabalhando lá no desenvolvimento de músicas avançadas, assim, de vibrações sonoras que trazem paz e equilíbrio para a alma do espírito, né? E ela tinha o desejo de voltar aqui na Terra, porque ela já tinha vivido aqui na Terra.
E só que aquele que foi o marido dela não evoluiu, ficou para trás. E ele estava aqui ainda sofrendo muito. E ela pede lá em Sírios para poder encarnar de novo aqui na Terra para ajudar o marido. Por isso que o livro chama Renúncia, né? Ela renuncia a todos aqueles benefícios, a um mundo maravilhoso, onde não tem guerra, se vive na paz, na harmonia, só espíritos evoluídos, para vir aqui nesse campo de batalha que é a Terra. E ela encarna aqui na Terra como uma mulher simples, pobre, e com habilidade da música, né? Ela se sustentava cantando, mas ela não tinha nenhuma característica que chamasse atenção e dizia, essa é uma mulher de um outro planeta. Nada, normal. O perispírito dela se adapta ao planeta Terra e ela nasce aqui como um ser humano absolutamente normal. Não há diferença aos nossos olhos carnais perceptíveis. É claro que aqueles que têm uma mediunidade avançada conseguem ver que num corpo humano aparentemente normal, tradicional, existe um espírito de luz ali encarnado. Mas ela encarnou aqui e o livro relata a história de vida dela. É muito interessante, vale a pena ler esse livro, esse romance Renúncia, que fala de Sírios. E um outro livro publicado pela FEB, Universo e Vida, também descreve que espíritos superiores vieram de Sírios e encarnaram na Terra por ocasião da vinda de Jesus para a Terra, para prepararem o ambiente espiritual e para cooperarem com aquela fase que Jesus está aqui na Terra. O livro Universo e Vida faz também esse relato. No livro o Livro dos Espíritos, que é o mais importante livro da doutrina espírita e o primeiro livro da doutrina espírita, que tem 1019 perguntas e respostas. Na questão número 188, na nota de rodapé, Allan Kardec coloca uma informação muito importante. Ele diz que o Sol, esse nosso Sol, é o local de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos. Então, nós sabemos que Jesus é o Cristo da Terra. E cada planeta tem um Cristo. Então, no sistema solar, então, tem o Cristo de Marte, tem o Cristo de Saturno, tem o Cristo de Júpiter e dos demais planetas. E eles se reúnem lá no Sol para avaliarem como é que está o progresso, né, a evolução dos planetas do sistema solar. E de lá eles irradiam os pensamentos de amor e de luz para todos os planetas. Olha que maravilha, né? Por isso que nós nos sentimos tão bem quando nós tomamos um banho de sol. Às vezes a gente vai na praia, né, ou na beira de um rio, e a gente toma um banho de sol e fala, nossa, eu estou me sentindo tão bem, não sei o que é, não sei explicar, né? E quando a gente toma um banho de sol, não é só a energia luminosa ou a energia de calor ou magnética do Sol. Nós estamos recebendo um verdadeiro passe diretamente de Jesus e de outros seres crísticos. E nós lembramos que no passado, né, alguns hospitais e clínicas adotavam como tratamento de recuperação dos enfermos os solários, né? Eles tinham um local onde os pacientes iam tomar banho de sol, era parte do tratamento. Mas houve aí uma campanha tão grande aí na mídia dizendo que o sol é ruim, que o sol é perigoso, que todo mundo hoje tem medo do sol, né? E o sol é muito benéfico para nós. É claro que devemos tomar os devidos cuidados para não ter exposição excessiva, né? E lembramos que no Antigo Egito, um dos faraós, o Akenaton, ele naquela época, aproximadamente 1.300 anos antes de Jesus, ele já propôs a instituição de um Deus único, que era o Sol, porque ele reconhecia o Sol como um Deus. E outras culturas antigas também adoravam o Sol como um Deus. Então, claro, eles estavam corretos, né? Só que naquela época não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, que não é o Sol em si que é um Deus. Ali se reúnem espíritos muitíssimos evoluídos, que trabalham diretamente com Deus, e de lá eles irradiam sua luz para todos nós. E uma outra informação que está na Revista Espírita de 1858, onde um médium
coloca ali uma entrevista que ele fez com o espírito Mozart. Então, Mozart, depois que desencarnou, e o médium fez perguntas para o Mozart deu as respostas todas, e o Mozart estava dizendo que ele vivia em Júpiter, no planeta Júpiter. E essa mensagem, essa entrevista com Mozart foi enviada para Allan Kardec, ele avaliou a mensagem e atribuiu a autenticidade a essa mensagem. E ele publicou na Revista Espírita de 1858. E o Mozart descreve que Júpiter é também um planeta muitíssimo mais evoluído do que o planeta Terra. Então, esses são os relatos do conhecimento, né, que nós conseguimos colecionar de vidas em outros planetas. E sobre as colônias espirituais, nós temos também muitíssimos relatos, né? O mais conhecido de todos, que é o livro Nosso Lar, né? Que é uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, que tem, na época, né, tinha mais de 1 milhão de habitantes, que está ali na altura do Rio de Janeiro, né, no alto, na atmosfera. E no livro Nosso Lar também descreve com riqueza de detalhes como é que funciona a vida lá. E tem outras colônias, como Maria de Nazaré e muitas outras, né? Então, além dos planetas, dos corpos celestes materiais, existem essas moradas que não são visíveis aos nossos olhos físicos. Então, esses são os principais informes que nós temos, como nós escrevemos, a maioria recebidos pela mediunidade do Chico Xavier, que nos mostram como a vida é abundante em outros planetas, e em todos eles a vida é muito mais evoluída em termos de tecnologia, em termos de moralidade, em termos éticos e de amor do que a Terra. Então, vamos para a nossa terceira e última questão. Podemos esperar que haja contato de seres de outros planetas, ostensivamente com a população da Terra, né? Então, primeiro, nós já descrevemos, né? E vamos reforçar que essa questão do intercâmbio de espíritos, encarnar num mundo e encarnar no outro, é muito comum. Tanto que na Terra agora, que ela está adentrando para um mundo de regeneração, está dando uma ascensão espiritual, estão vindo espíritos evoluídos de outros planetas encarnando aqui. Né? Quantas crianças que nascem hoje nos lares, assim, nos mais variados lares, crianças que são consideradas gênios, gênios da música, gênios da arte, gênios da matemática, são as chamadas crianças prodígios, né? São seres que já estavam muitíssimo evoluídos e que se voluntariaram vir aqui encarnar na Terra para ajudar nesse impulso de transformação que nós estamos entrando. E será que pode vir aqui descer uma espaçonave, né? Uma espaçonave extraterrestre descer em algum lugar aqui na Terra? Nós acreditamos que sim, e é provável que isso ocorra. E se acontecer, o que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, com esse estudo que nós fizemos, já estamos agora conscientes, né, de que eles são nossos irmãos. E se eles conseguem chegar aqui com essa tecnologia mais avançada, é porque eles estão vindo para nos ajudar, para nos orientar, trazer novas tecnologias, novos ensinamentos. Então, são situações que nós não devemos temer. Não precisamos ter medo. Nossa, então aconteceu aí uma vida, né? Porque muitas pessoas acham que eles vão vir aqui atacar a Terra para roubar os minérios da Terra. Tudo isso é fantasia, né? Os espíritos desses outros planetas são mais evoluídos do que nós e eles já atuam para cooperar com o nosso desenvolvimento. E quando eles vierem aqui na Terra se apresentar, certamente será para nos ajudar a avançarmos mais em tecnologia, em moralidade e nos contar para toda a humanidade, falar, vocês não são os únicos habitantes do universo. Nós somos de Marte, ou de Júpiter, ou de Sírio, seja de onde for, e todos os mundos são habitados. Então, quando isso acontecer um fato concreto como esse, então a humanidade vai aceitar, e a ciência vai aceitar um ensinamento que na doutrina espírita já é consagrado, né, que Jesus anunciou há 2000 anos atrás. Então, essa possibilidade, né, de termos um contato direto com irmãos de outro planeta
é muito provável e muito natural. Não é nada que devemos temer, e isso vai ser muito benéfico para todos nós aqui na Terra. Então é isso a nossa reflexão da noite de hoje, né? Nos fazendo refletir que nós somos cidadãos do universo. Nós não somos cidadãos de Brasília, né? Do Distrito Federal somente, nem da América do Sul, nem do planeta Terra. Né? Somos cidadãos do universo. Talvez alguns de nós já viemos de outros planetas, é possível que no futuro vamos para outros, mas há um laço que nós mantemos com todas as pessoas que nós amamos. A maioria, quando ocorrem mudanças, as pessoas que nós amamos vão juntas também. E isso é o que predomina, né? Então, esse é o nossas considerações. Agradecemos a todos aí pela paciência em nos ouvir e principalmente pelas irradiações de pensamentos de amor e de apoio e fraternidade que tanto nos ajudaram nesse estudo. Então é isso. Muito obrigado. Waleide, a Casa Fraterna é que agradece por mais esse momento que nos concedeu de assim nos esclarecer sobre esse tema. Que possamos assim fazermos a nossa prece de encerramento. Que possamos elevarmos o nosso pensamento. Mais uma vez, e tantas vezes forem necessárias em nosso dia a dia, ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, e assim agradecermos por tudo que nos oferta, todas essas oportunidades para assim, cada vez mais assimilarmos esses ensinamentos, absorvendo, não perdendo, guardando no fundo dos nossos corações. Através dos nossos atos, possamos ter, junto ao nosso perispírito, essas virtudes e que possamos trabalhar todas essas vicissitudes para, assim, quando deixarmos esse planeta, termos o nosso perispírito, o peso ideal para, assim, sermos aceitos novamente para a nova encarnação, nesse mesmo planeta, pela sua nova fase. Jesus, Mestre amado, obrigado por tudo que nos concede, Senhor, mas que possamos, assim, lhe pedir que possa permanecer junto a cada um de nós, nos envolvendo, nos fortalecendo, para que nós não tenhamos, Senhor, os momentos de erros, de vacilarmos em nossas ações, junto aos nossos irmãos, que possamos sempre compreender, Senhor, e colocarmos em prática os seus ensinamentos, que possamos sempre valorizar essa encarnação, o nosso corpo físico, os nossos irmãos, que tanto nos envolvem e nos fortalecem, assim, com essas tribulações que vivenciamos, meios para cada um de nós nos evoluirmos. Obrigado, irmão, com a sua permissão, mas, sobretudo, com a permissão do nosso Pai, possamos, assim, dar por encerrado mais esse estudo, mais essa palestra, na graça de Deus. Obrigado a todos, que todos possam ter uma boa noite.